noite! Como é que vocês estão? Tudo bem? Diego aqui, CEO da Alon Dermocosméticos. É uma honra ter cada um de vocês comigo nessa noite. É um evento emblemático onde a gente vai trazer uma novidade que eu posso te garantir que vai mudar o futuro da terapia capilar. A equipe aqui já me falou que a gente está com aproximadamente 40 profissionais com a gente e eu fico muito feliz porque hoje realmente é um divisor de águas na terapia capilar. O lançamento de um produto que vai combater um inimigo invisível que você tem aí na sua clínica que às vezes está acabando com a sua reputação, impedindo que você tenha resultados reais. Então, primeiro, obrigado por estar aqui com a gente, obrigado por acreditar na gente e por fazer parte da nossa história, porque somente nós, como profissional, seremos capazes de fazer isso. Como que nasce esse produto novo, que logo eu vou apresentar aqui juntamente com o Dr. Marcos Prioli? De uma percepção que a gente faz do mercado. Todos sabem que a Alon não é uma empresa de embelezamento. Quem olha para a Alon e acredita que nós estamos no ramo de embelezamento está plenamente enganado. Nós somos do ramo da saúde. Desde o nosso princípio, a gente se posicionou como uma empresa de saúde. A gente paga muito caro por ser uma empresa de saúde. Por quê? Porque a gente pega uma fatia minúscula do mercado por fazer o certo. Eu tenho certeza que cada profissional que está aqui, se ele compra R$2.000 hoje da Alon de Dermocosmético, ele investe ao menos 4, 5 mil em produto pro fio. E tá tudo bem. A gente decidiu abrir mão por esse mercado porque é o que a gente acredita. Nós acreditamos que tudo começa no couro cabeludo e a gente precisa de uma saúde de dentro para fora e de fora para dentro e é esse trabalho que a gente vem fazendo. A partir daí, a gente traz para o mercado uma grande inovação. Foi a Alon que popularizou o ativo farmacológico, o primeiro shampoo dermocosmético do Brasil com foco no couro cabeludo. A gente trouxe, nesse mesmo momento, a semente de Alon, que é um suplemento alimentar com vitaminas e minerais específicos para a saúde do cabelo, da pele e das unhas. A Alon fez uma disrupção na terapia capilar assim que ela nasceu. Por quê, Diego? A terapia já não existia? Claro que existia. Mas a terapia até então, ela se baseava tão somente na argila, no óleo essencial e no óleo vegetal. Pouquíssimos profissionais usavam os manipulados a seu favor, até porque para usar o manipulado você tem que ser da área da saúde. Então a Alon vem e faz essa disrupção, inclusive incentivando outras marcas a depois trazer uma linha de ativos fármacos. E a gente fica muito feliz de depois a gente ver uma empresa trazendo uma linha de farmacológico, uma outra no sul trazendo a suplementação alimentar, e aí uma vai se rende, traz os ativos fármacos. Isso é muito bom, porque eles entenderam que a verdade não pode ser escondida do profissional. E para que a gente realmente consiga consolidar o nosso propósito, que é fazer da saúde do couro cabeludo um hábito diário, nós precisamos investir na educação. A gente precisa trazer conhecimento de verdade para esse profissional, para que ele possa educar o cliente que vai ter o hábito transformado. É impossível eu transformar uma nova geração se eu não tenho conhecimento para passar para essas pessoas. Por isso o nosso papel educacional e por isso que a gente investe tanto em educação. Quando a gente olha para o ano passado, e aí eu disse isso aqui várias vezes, falamos com 16 mil pessoas. E todas elas eu exagerei, mas boa parte delas com problema de diagnóstico. Pessoas que não sabem olhar para um couro cabeludo e saber o que está vendo naquele momento. E aí a gente começa a perceber que quando o profissional coloca ali na timeline dele, da bio do Instagram, terapeuta integrativo, terapia holística, ele está só se enganando. Ele nunca teve uma capacidade de fazer uma terapia de fato que fosse integrativa. Ele nunca teve a capacidade de tratar o ser humano como um todo. E aí a gente começa a investir no nosso educacional. Quando a gente olha para a nossa linha, ela já é completa por si só. Nós temos a linha de equilíbrio, com o shampoo Scalposine, as argilas puras, a gente tem os óleos
essenciais, o óleo vegetal, o dermocarreador, nós temos a linha de ativos farmacológicos, o microagulhamento. Quando a gente olha, estamos prontos. Não é possível melhorar essa linha. Só que o nosso time não para. Nosso time não para um único segundo de estudar, de se dedicar, de aprender. E não somos nós, não somente eu, Wesley, Dr. Marcos Prioli, nós temos uma equipe de profissionais que trabalham com a gente. A gente tem farmacêuticos, a gente tem biomédico, a gente tem tricologista para nos ajudar a sempre trazer algo diferente, a fazer a disrupção que o mercado precisa. Então, gente, eu quero que vocês fiquem muito atentos. A gente não está falando de um lançamento de produto. Lançar produto é muito simples, é muito fácil. É só juntar ativo, colocar num rótulo. A gente está falando de uma mudança de conceito. E vocês precisam entender o que a Alan está fazendo aqui hoje, porque nós vamos mudar a terapia capilar. Porque eu posso te garantir que se o nosso produto que a gente está lançando aqui hoje, daqui a um ano ele não for replicado pelo concorrente, eu dou a minha parte para a concorrência. Porque eles vão replicar, porque eu trabalho com a verdade e é impossível eles não entregarem um produto como a gente. E se está copiando, está tudo certo. Inclusive tem que copiar mesmo, sabe por quê? Porque o nosso produto mais vendido é o Blend Active. O segundo mais vendido é o Flugel. E a terceira mais vendida é a semente de Alan. Então, assim, suplementação alimentar já caiu no gosto do terapeuta capilar. E quando a gente vai estudar, a gente se depara com um problema que ninguém nunca havia enfrentado. E aí o Dr. Prioli traz que... Diego, você conhece o inimigo invisível do terapeuta capilar? E eu falo, doutor, me explica um pouco melhor sobre esse inimigo invisível. E aí a gente começa a falar sobre o intestino, o segundo cérebro, que tudo começa ali, que o segundo cérebro, inclusive, tem tecido neural, e é no intestino que faz a absorção do nutriente, e o nutriente é a matéria-prima do fio de cabelo. E aí tudo faz sentido. Realmente, Dr. Marcos, a gente não abarcou todas as possibilidades, falta o intestino. Vamos estudar? Vamos estudar. E a gente começa a trabalhar um entendimento com outros profissionais. A gente não pode se limitar ao que a gente sabe. A gente tem que ter a humildade de querer aprender com pessoas que sabem mais. Então a gente compra literatura, a gente lê artigo científico, a gente fala com médico, a gente fala com nutrólogo, a gente procura os químicos e aí eles começam a nos trazer o que todo mundo traz: microbiota intestinal. E aí a gente vai começar a estudar a microbiota intestinal. Vem temas interessantes. Por exemplo, cada microbiota intestinal é diferente. Cada ser humano tem uma microbiota única, como a digital do nosso polegar. E a microbiota, gente, ela é formada inclusive por uma vocação hereditária. Os nossos ascendentes, eles influenciam na nossa microbiota. O nosso ambiente influencia na nossa microbiota. E aí eu relatava para essa equipe que eu sempre tomei probiótico. E o meu problema intestinal nunca foi resolvido. E aí o pessoal, Diego, que problema intestinal? E aí eu conto para eles, olha gente, eu tenho retocolite desde os meus 23 anos. Retocolite, gente, é inflamação no intestino. Eu tenho retocolite, eu sempre tomava, porque eu fiz imunossupressor, eu fiz um monte de tratamento, eu sempre tomava os probióticos e nunca resolveu esse problema. Então, eu sofri muito com essa dor do intestino, porque nunca o probiótico resolveu o meu problema. Eu tive que mudar a alimentação, eu tive que fazer enfrentamento com psicólogo para realmente recuperar o meu intestino. E aí a gente começa a falar, realmente o probiótico ele não tem essa capacidade reparadora. E aí a gente incorre em vários estudos, até onde a gente chega no princípio, que é a parede intestinal. Hoje, por conta da nossa alimentação, por conta do nosso estilo de vida, por conta do ambiente que a gente vive, inclusive a água, tudo que nos envolve, a maioria das pessoas, elas têm uma parede intestinal com fissura. E na medida que essa pessoa tem uma parede intestinal com fissura, ela tem muitos problemas de absorção, que desregula a microbiota e o pior, gente, influencia diretamente no sistema autoimune.
Pessoas, inclusive, adquirem alopecia areata porque tem fissura na parede intestinal. E por sorte, por acaso, não sei por qual motivo, uma das pessoas que compunha o nosso time técnico também sofria com o mesmo problema. E no dia que eu relatei isso, ela me diz: Diego, eu quase morri com o meu problema do intestino. Gente, vocês não sabem o tanto que é sério o intestino. Porque na medida que o seu intestino vai ficando ruim, inflamado, qual que é o próximo passo? Câncer. Se você não consegue recuperar o intestino inflamado, o próximo passo vai ser câncer do intestino. Então, toda pessoa que tem um problema no intestino é como se ela tivesse uma bomba relógio na cabeça. Ela fica muito preocupada com isso. Ela fica preocupada quando ela não vai no banheiro, ela fica preocupada quando ela começa a dar diarreia, às vezes quando sai um pouco de sangue nas fezes. Por que eu estou falando isso para você? Porque eu vivi. Eu sei como é. Eu sei da importância do intestino. Então, quando eu falo do intestino e quando eu falo da saúde, esse produto, além de representar uma divisão de águas nesse mercado, ele representa muito para mim também, porque eu tenho certeza que esse produto pode ajudar muitas pessoas. Vocês não têm noção o quanto uma pessoa que tem um intestino ruim ela sofre, seja por não evacuar ou seja por evacuar demais. Então, quando a gente até brinca, olha, o Prioli está enfesado, existe uma tecnicidade em cima disso. Porque a pessoa que não tem um intestino regular muda inclusive o humor. A pessoa dorme mal, não absorve nutriente. Então, absolutamente tudo começa no intestino. Então, nós desenvolvemos um produto para enfrentar esse inimigo invisível, para dar para você mais uma ferramenta na terapia capilar. Aí sim, a gente tira esse mercado de aplicadores de produto e a gente entrega mais uma ferramenta para aquele profissional que quer ser um terapeuta holístico de verdade, um terapeuta integrativo, que tem a capacidade de olhar para o couro cabeludo, mas olha a suplementação alimentar e olha o intestino. Então hoje nós trouxemos um produto para auxiliar vocês nesse tratamento, começando pelo intestino. Boa noite, pessoal, tudo bem com vocês? Boa noite, doutor Diego. Bom, pessoal, agora eu tô aqui num momento de muito ânimo, né, de muita excitação, por causa de mais uma inovação que a Alum nos traz. A gente costumava brincar dentro dos bastidores que nós iríamos segurar todos nas mãos, né, dos terapeutas capilares para atravessarmos o Mar Vermelho juntos. Eu acredito que hoje, com esse lançamento, nós temos total condição de atravessar esse Mar Vermelho em busca do mercado que realmente nos cabe, das pessoas que realmente necessitam do nosso trabalho, da nossa técnica, do nosso produto, porque para quem me conhece sabe que lá atrás, quando eu comecei, eu não tinha recurso, eu não tinha bons mentores, não tínhamos artigos, era tudo muito complicado. E o pior de tudo, não tínhamos produtos, não tínhamos recursos para tratar. Tudo que se tinha era algo para o fio de cabelo. Então, eu começo ali a trabalhar com o que eu tinha, da estética facial, dos tratamentos da pele, na busca de tentar começar a solucionar problemas. Fui cabeleireiro por anos e quem melhor que eu para entender o que acontecia no cabelo das minhas clientes. Então, um belo dia encontro a Alum e ali eu descubro um universo de possibilidades através dos ativos farmacológicos, através de tudo que a Alum já nos oferecia e coisas que eu não tinha encontrado em lugar nenhum até então. E era isso que eu precisava de recursos para que eu conseguisse trabalhar. Então, hoje, vocês aí do outro lado, que nos acompanham, que fazem parte do nosso time, vocês têm recurso, vocês têm mentores, né? Vocês têm um conhecimento adequado. A nossa fala é totalmente voltada para o tratamento do couro cabeludo. Então, hoje nós temos realmente condições de tratar de fato de dentro para fora, de fora para dentro, alcançando as estruturas ao qual nós precisamos tratar sem nenhum problema, de fato, por termos então esses recursos. Né, doutor Diego, concorda que agora nós temos condições de atravessar o Mar Vermelho de fato? Concordo plenamente, doutor Marcos Paulo. Você nem precisava ter voltado para mim, porque agora o senhor já vai brilhar, explicar a tecnicidade
do que envolveu esse trabalho. O senhor sabe que não é um trabalho fácil. A gente ficou quase um ano nesse projeto, porque você anda em todos os caminhos, você vê todos os vieses, você realmente tenta entender algo que não vai ser um produto a mais, vai ser algo realmente transformador. Então, assim, a palavra está com o senhor brilhe, mas assim, o que eu posso falar do fundo da minha alma, que esse produto é o meu maior orgulho. Maravilha, doutor. E agora eu quero, então, introduzir para o nosso público o porquê desse produto, mostrando para eles na prática, de fato, dentro da terapia capilar, né, o porquê que esse produto foi criado, onde ele vai atingir, o que ele vai tratar, que melhora ele vai proporcionar. Para daqui a pouquinho contarmos exatamente que produto é esse. Estão ansiosos? Alguém aí já imagina o que possa ser? Comenta aqui, deixa um palpite aqui para mim. Vamos aqui no Flipchart, então? Então, eu não sou muito bom com desenho, mas eu vou tentar fazer um desenho aqui, tá? Para que vocês entendam. Aqui, ó, simbolizando o nosso cérebro. Então, o cérebro ali com todos os seus neurônios, tudo funcionando. E aí, vocês já devem ter ouvido falar muito por aí sobre o segundo cérebro. E hoje, na verdade, pasmem, os estudos apontam que o segundo cérebro, né, que se diria o intestino, hoje está sendo considerado como o primeiro cérebro. E o nosso cérebro em si está tomando a segunda posição, porque comprovou-se que a maioria das reações e ações neurais acontece, de fato, no intestino para regular todo um funcionamento do nosso organismo. Então, o cérebro... E aí nós temos um único nervo, o nervo vago, que liga toda a parte cerebral ao nosso intestino. E aí nós temos ali todo um funcionamento intestinal, aqui é para simbolizar o nosso intestino, que codepende desse eixo cérebro-intestino. Mas o que nós temos hoje enquanto informação é que, na verdade, 90% dos hormônios que regulam ações no nosso corpo, como é o caso da serotonina, da dopamina, são produzidos no intestino. 10% são produzidas nas nossas células neurais, nos nossos neurônios. Quem sabia disso? E aí, o que nós precisamos entender? Quem sabia disso aí? 90% dos nossos hormônios, como serotonina, dopamina, que são neurotransmissores que sinalizam reações no nosso corpo, são produzidas no intestino. Quando o Dr. Diego fala que as pessoas ficam enfesadas, é de fato isso. Porque serotonina, dopamina, responsável pela alegria, pela sensação de prazer, pelo bem-estar. Que, na verdade, não existe tristeza. Não há nenhum hormônio que produza tristeza no nosso corpo. Nosso corpo não foi feito para entristecer. O que existe é falta de alegria, falta de prazer, falta de uma sensação de bem-estar. Então, isso já é o primeiro sinal de que eu tenho um problema no meu intestino e que esse problema está se refletindo na saúde capilar, sim? Calma lá. Então quer dizer que o que eu acreditava que 90% era cerebral é intestinal? É intestinal, isso mesmo, Dr. Wesley. Pasme. Pasme. Quando eu infartado aqui, vou morrer um pouco, agora vocês me ressuscitam. Justamente. E aí, desses 10% que é produzido no nosso cérebro, é o que... Mas calma aí, quem sabia disso aqui, Prioli? Porque, calma lá, eu não tenho noção nenhuma. Eu tô aqui operando nas máquinas, junto com o Gabriel. E aprendendo também. E aprendendo. Pergunta pro pessoal, nós estamos aqui com 102 pessoas. Quem sabia disso? Das 102 pessoas, quem sabia disso? Pergunta aí, vamos saber. Quem sabia, pessoal, dessa relação de produção hormonal? Porque, na verdade, eu preciso que vocês entendam
esse início para que vocês possam entender o porquê do nosso produto, até para que vocês expliquem para os pacientes de vocês a importância desse produto. Então, justamente, quando a gente fala que 90% dos hormônios do prazer, do bem-estar, são produzidos no intestino, automaticamente eu já observo o meu paciente em avaliação para perceber se ele não é uma pessoa mal-humorada. Por quê? Tem gente que fala para ele, olha, como é que eu sei que o intestino do meu paciente não está legal? Já começamos pelo mau humor, já começamos pela sensação de tristeza, já começamos pela sensação de depressão, de ansiedade, porque essa má sinalização, essa má produção é o que é responsável por hoje termos tantos problemas emocionais. Vocês sabem qual é a porcentagem de pessoas que sofrem com problemas emocionais no Brasil atualmente? Alguém aí sabe esse dado? 84% das pessoas no Brasil sofrem com problemas emocionais. E o que foi descoberto? Que dessas 84%, né, de pessoas que sofriam com problemas emocionais, dentro de uma totalidade, 98% dessas 84% das pessoas que sofrem com problemas emocionais sofrem com problemas intestinais. Então, mostrou-se a relação intestino, emocional e o reflexo disso em todo o organismo. E aí, o que acontece? O grande problema, pessoal, é que não é generalizando, tá? Hoje nós temos excelentes médicos, excelentes profissionais. O grande problema é que a pessoa, ela tende a procurar um médico quando ela percebe que ela está com algum problema, tá? E o médico, ele tenta tratar somente com sinalização química, com o químico, com a droga. Então, enquanto a gente deveria estar tratando o início que desencadeou aquele problema. E não entrar já imediatamente com uma droga que, na verdade, vai ofertar danos colaterais ao nosso organismo. Por que hoje nós trabalhamos com farmacológico? Porque nós não temos efeito colateral. Nós só vamos trabalhar, de fato, onde é realmente necessário e gerar somente ações benéficas. Então, quando a gente fala em sinais e sintomas para entender se a pessoa está com problema intestinal, não é só aquela pessoa que tem sempre diarreia, não é só aquela pessoa que tem sempre o intestino preso, o intestino irritado. Porque, na verdade, o que as pessoas querem? Elas querem esperar a sintomatologia estar muito grave para entender que de fato ela precisa procurar uma ajuda. E quando você já está com uma sintomatologia grave, repetitiva, significa que o seu problema já está muito agravado. Tanto existem pessoas que comparam, né, o estilo das fezes, porque existe algumas classificações que mostram que aquela fezes irregular, né, bem certinha em grânulos, com coloração regular, quer dizer que o intestino está saudável. É também um dos sinais que nós podemos utilizar. Mas hoje é muito nítido. Quando o paciente é ansioso, é estressado ou é depressivo, ou é aquela pessoa que vive cansada, que o metabolismo está desacelerado, que é uma pessoa que ela levanta da cama, assim, porque ela tem obrigação, ela começa as suas atividades do dia porque ela está sendo obrigada àquilo e não porque ela tem prazer, satisfação em fazer aquela atividade. Porque, por exemplo, nós temos o eixo do ciclo circadiano, que também é regulado pelo intestino. Então, no intestino, nós temos a produção desses hormônios, então você tem que acordar com adrenalina para ter energia. Depois do almoço entra em ação serotonina e dopamina para te dar prazer, a sensação de bem-estar, e mais à noitinha começa então a produção de melatonina para que você se desligue e vá dormir. Só que, infelizmente, uma pessoa com problema intestinal, ela não tem essa produção adequada. Aí fica a cargo de quem produzir? Os neurônios no cérebro. E eles produzem somente 10%. Tanto é aqui que o médico entra, porque existem sinapses químicas. O que o médico faz? Ele passa um ansiolítico, porque esses hormônios eles vão auxiliar na sinapse química de um neurônio e o outro neurônio.
Então, eles vão ser liberados para que haja essa leva de informação, para que então eu tenha alegria, para que então eu tenha bem-estar, enfim. E aí, quando o médico entra com uma medicação, ela vai atuar nessa sinapse química, prolongando essa liberação desses 10% dos hormônios que nos causam bem-estar. Mas espera aí, pessoal, eu quero que vocês sejam muito sinceros comigo. Qual é o sentido de eu mexer numa modulação de 10% se eu tenho 90% para ser explorado? Se você tem a oportunidade de ter 9 vezes aquele hormônio que vai te proporcionar o prazer, você vai em busca de estabelecer a ordem e o equilíbrio para que você tenha 90%, ou você prefere entrar com uma medicação e ter somente 10% e desligar ainda mais essa produção dos 90%, porque o corpo, quando ele está sob um efeito de uma medicação, ele entende que ele não precisa nem produzir aquilo. E aí que a história fica mais grave. Então, a gente assiste o paciente cada dia mais entrar numa medicação, uma mais forte que a outra. E aí, geralmente, é também um paciente que nos procura porque ele tem problema capilar. E aí, a gente tenta acreditar que é somente uma questão emocional, mas não. Tudo começou lá no intestino, no segundo cérebro. Então, o intestino inflamado, ele não tem condições de produzir 90% de hormônios que serão neurotransmissores do bem. E tudo isso se reflete na saúde capilar. O emocional é um dos piores fatores que desregulam o ciclo capilar. E aí não é só essa questão de sinalização. É também, agora nós vamos para o intestino inflamado. Então, o intestino ele tem paredes mucosas, mucinas, que dão toda a condição para que os enterócitos da parede intestinal, que são células do intestino, façam toda a absorção de nutrientes. Então, dentro de toda a parede, nós temos aqui, ó, enterócitos. E eles têm meio que essas mãozinhas mesmo, porque quando as fezes estão passando pela parede intestinal, todo o bolo fecal, ele precisa entrar em contato com esses bracinhos dos enterócitos para que eles façam a absorção de nutrientes. Uma vez que a microbiota intestinal está ali entrando em ação, facilitando o consumo, a liberação para o consumo de nutrientes da parede intestinal. E aí, quando eu desenvolvo uma inflamação na parede intestinal, que é causada pela má alimentação e pelo estilo de vida atual, e não adianta ninguém falar que tem um estilo de vida 100% saudável, que isso é mentira nos dias de hoje, a começar pela ansiedade que nós temos hoje. Se a gente manda uma mensagem para alguém, ela demora 5 minutos para responder, a gente já está comendo a unha e surtando. Sendo que antigamente a gente tinha que enviar uma carta e esperar 30 dias a resposta. Certo? Então, nós já somos uma geração totalmente desordenada. Nós não estamos mais em simbiose, nós não temos mais homeostasia. Nós somos uma geração inflamada que foi depreciada pelo excesso de conectividade. Vocês sabiam disso? Depois dei uma pesquisada. Hoje o que mais se fala é no excesso de conectividade de uma forma ruim. Porque aqui nós estamos conectados de uma forma muito positiva. Mas existe esse excesso de uma forma muito ruim. Então, hoje nós nos tornamos uma geração inflamada. Desde o alimento que nós consumimos. A todo o processamento que esses alimentos sofrem. A nossa água é totalmente processada. Hoje, toda a influência do ambiente causou sérios danos à nossa genética celular. Nós estamos inflamados e a consequência da inflamação é a oxidação das células do nosso corpo. Então, imagina toda essa desordem. E ela não vai dar tanto sinal a princípio. Ela vai realmente dar sinais quando já estiver muito agravada. Então, se eu tenho um estilo de vida que eu sei que não é tão saudável, eu começo, de fato, a desenvolver essa inflamação intestinal. E aí, o que acontece? Muito se acreditou que
pré e probióticos. Né? Todo mundo aqui já deve ter ouvido falar de prebiótico, de probiótico, enfim. Só que não é mais a grande solução. Tanto se fosse, a gente já não teria mais esse tipo de problema. Porque o que mais se tem no mercado hoje são pré e probióticos maravilhosos, com valor altíssimo agregado, com altíssima tecnologia, enfim. Mas vamos lá, o porquê que o pré e o probiótico não está adiantando mais? Porque existe a inflamação intestinal. Toda vez que eu tenho inflamação, eu vou ter o recrutamento de células de defesa, porque elas precisam vir realizar sua ação para que haja o reparo dessa estrutura. Mas se eu continuo naquele estilo de vida que propicia a inflamação, eu não vou ter, de fato, a melhora dessa inflamação. E essa inflamação repetitiva se torna crônica, que aí hoje a gente assiste colite, retocolite, por aí vai. Então, essa cronicidade inflamatória faz com que haja a todo momento infiltrados linfocitórios, vou pôr aqui até uma espadinha, então células linfocitárias, células de defesa muito potentes que vão estar a todo momento tentando recuperar a parede intestinal. E, consequentemente, eu tenho uma microbiota por ali que faz parte, né, nós somos hoje, na verdade, a gente tem um dado que a gente é 10% humano, ou seja, 10% células humanas, os outros 90% do nosso corpo são micróbios, são micro-organismos. Então, aí vão trilhões de micro-organismos, e a maioria deles estão no intestino. E não só do bem, tem as bactérias também ruins. Mas isso faz parte da simbiose, do equilíbrio. É necessário essa parte negativa e a parte positiva. Quando eu tenho essa inflamação, qualquer um desses micro-organismos que passar por aqui vão ser automaticamente destruídos, porque existe células de defesa presentes muito potentes nessa região, que vão destruir esses micro-organismos, prejudicando a absorção de nutrientes. Ainda sem falar na questão inflamatória que gera um estresse oxidativo para o corpo, que afeta as células como um todo, e também, por eu ter uma brecha na parede intestinal, estão extravasando para dentro do meu organismo partes do alimento que são tóxicas e que deveriam ser descartadas, mas que começam a ter acesso ao organismo interno. Então, quando a gente olha para essa situação, somente o pré e o probiótico adianta, doutor? Não, não adianta. Por quê? Como é que Aliás, sem o intestino regular, por tudo que a gente estudou, né, Prioli? Sem o intestino regular, esse profissional, na verdade, ele está só enxugando gelo. Só enxugando gelo, doutor. Imagina que hoje nós temos em nossas mãos um recurso para cuidarmos da parte que realmente precisa ser tratada dentro de um processo. É o que eu costumo falar para muitos pacientes, depois que a gente começa a entender do intestino, e aí tem paciente que vem com indicações de vitaminas caríssimas do mercado e não está tendo absorção nenhuma, nem da alimentação que consome, muito menos da suplementação que ele está ingerindo, porque existe uma inflamação, existem células de defesa ali trabalhando, células de defesa consumindo uma microbiota intestinal, fazendo com que eu não tenha boa absorção de nutrientes. Então, a primeira etapa do tratamento tem que ser, de fato, tratar essa inflamação da parede intestinal, que é onde entra o nosso grande lançamento, né, doutor? Exatamente, é por isso que a gente precisa recuperar o intestino. Recuperar o intestino é tudo, né, Prioli? É o primeiro momento do seu tratamento, é o primeiro doutor. movimento que o profissional tem que fazer. E não adianta hoje, por mais que o paciente fala assim, não, mas meu intestino é regular. Aí eu falo, tá, regularidade não quer dizer saúde, certo? Tem gente que come todo dia e não é saudável, porque tá comendo coisa ruim. Sim. Tá? Regularidade não é saúde. Aí eu pergunto para o paciente, tá, mas como que é a sua alimentação? Quando o paciente começa a me contar,
que ele consome glúten, que ele consome carboidrato em excesso, que ele não toma água adequadamente, eu já começo a ter noção de que, de fato, ele tem inflamação intestinal. E sabe o que é bom, Prioli? Que eu estava ali acompanhando ali nos bastidores, né? E uma profissional falando assim, olha, não adianta tomar encapsulado se não mudar os hábitos. Concordamos. Totalmente. Eu tenho certeza que sim. Mas quem estuda um pouquinho de psicologia, gente, é impossível uma pessoa se entregar a um projeto sem ela sentir um pouquinho de prazer. Então, na medida que a pessoa toma um suplemento e aí ela percebe que a saúde dela vai mudando, que a partir do momento que ela vai suplementando, ela vai ter um sono melhor, que as idas dela no banheiro vai ficando melhor, que as fezes dela vêm com mais saúde, ela está mais comprometida a mudar o hábito. Aí ela está disposta a tomar mais água, ela está disposta a fazer uma melhor alimentação. Por quê? Porque ela já sentiu os primeiros benefícios de uma pequena mudança. Não adiantem, gente, vocês acharem que vocês vão mudar o comportamento de uma pessoa com uma simples palavra no consultório. Então é um conjunto de ações para que essa pessoa realmente mude o estilo de vida. É a mesma coisa, doutor, que o paciente chegar para mim, me contar que ele tem maus hábitos de vida e eu falar para ele, olha, eu só vou te tratar quando você mudar seus hábitos. Ele não vai melhorar. Sabe como que ele melhora? Tal dia a sua sessão, ele vai para a clínica, ele começa seu tratamento, ele tem a segunda sessão, a cada sessão eu tô conversando, eu tô cobrando isso dele, ele começa a sentir experiência, aí sim ele muda os hábitos. Mas tem que ter o início. Tem que ter o começo do cuidado. Ninguém se cuida enquanto não começa a fazer algo. Perfeito. Teve um profissional ali que perguntou também como que a gente avalia se o intestino está ruim. O senhor já trouxe aqui várias vezes. Sim. Fazendo perguntas, conversando. Existe até essa Só análise de olhar, visual, doutor, né? para o paciente mal-humorado, um paciente estressado, que vive num ambiente estressante, você já compreende automaticamente que ele tem, por menor que seja, uma inflamação intestinal. Porque ele já chega com um reflexo. O paciente está com queda, ele está com uma calvície mais acelerada. Hoje eu tenho um paciente de 19 anos, fezes já irregulares, com calvície, que é mal-humorado, que é estressado, por causa desse excesso também de conectividade. E aí agora a gente já vai falar do lançamento. O que acontece? O nosso lançamento, ele tem por característica ser um suplemento alimentar. Complemento. Eu diria um complemento, né, doutor, doutor? alimentar. Porque, na verdade, hoje, quando a gente fala em suplementação, qualquer forma de alimentar-se é suplementar. Agora, complemento é porque, de fato, a gente trouxe algo que realmente falta e que nós dificilmente conseguimos através da alimentação, por melhor que seja. Então, é um complemento do que nós precisamos para combater aquela inflamação intestinal, que é o grande vilão de todo o processo de desordem. Perfeito. E aí, alguns profissionais perguntando ali, né, qual que é o exame mais adequado e tal. Gente, primeiro vocês têm que entender qual que é a característica do produto. Ele não tem natureza de remédio. Então... Calma lá. Já colocou? Já colocou, mas ficou lindo, hein? Então, vocês já tinham, você né? Não, calma lá, mestre. Colocou errado, nosso marketing errou. Não era para ser colocado agora. Sim. O nosso recovery intestinal, o que nós temos, como já todo mundo já viu. Agora fala para as pessoas o que é o nosso recovery. Perfeito, é o que nós iríamos falar agora, né, Prioli? Isso. Que o nosso produto, ele não é um remédio. Porque o remédio, ele carrega consigo os efeitos colaterais. E aí a gente começa a estudar, a gente começa a analisar ativos que tivessem essa característica de suplementação, mas pudessem ajudar essa pessoa e ser essa primeira ferramenta na mão do terapeuta capilar. Justamente, porque na verdade o remédio, doutor, ele não trata. Não. Ele desliga alguma sinapse química do corpo ou ele a mantém para enganar o organismo humano. O que nós oferecemos é, de fato, o tratamento. O caminho mais adequado para se tratar, desde o início. Então, aqui nós estamos tratando o início do processo. Doutor, vamos falar um pouquinho dela? Recovery intestinal. Mais uma versão agora, uma irmã da semente de aloe. Calma né? aí! O que é esse negócio de recovery intestinal? Pelo amor de Deus! Então, primeiro nós decidimos homenagear a semente de aloe, né? Como eu disse aqui para vocês no início, a semente de aloe hoje, Dr. Marques, ela está na curva ABC da aloe. Então, ela é um dos produtos que mais saem.
A gente tem cliente aqui hoje que faz pedido de 40 sementes de álon de uma vez só. E é uma coisa recorrente no consultório. Então, é uma indicação de que o profissional que está ali, ele entendeu o papel da suplementação no dia a dia dele. Como nós já tínhamos a semente de álon, nós decidimos criar ela numa outra linha, nessa cor azul, mas com recover intestinal. Por quê? Porque a ideia do nosso produto, para que ele nasceu? Fazer a recuperação. Ele vai reconstruir, doutor, as paredes do intestino. E aí nós contamos, né, com alguns aminoácidos que são essenciais nesse tratamento, como a glicina, a glutamina. Tanto é tão interessante que quando estava nesse processo de pesquisar e de olhar para os ativos, para criarmos todo o material, eu mandei alguns artigos no grupo, intencionalmente, para que as pessoas pudessem começar debate, a estudar. E aí teve até uma profissional, colega nossa, que comentou: professor, o meu marido, meu paciente... Perdão, meu marido está em tratamento do câncer e uma das indicações médicas foi o uso da glicina dentro do tratamento. Por quê? De fato, a glicina é esse aminoácido que vai auxiliar na recuperação da parede intestinal, fortalecendo, então, todo o funcionamento dessa estrutura, as células ali presentes, junto com a glutamina, que vai gerar energia para os enterócitos, células da parede intestinal. E se eu tenho uma inflamação, eu tenho oxidação. Automaticamente, eu preciso de um antioxidante. Aí nós usamos a astaxantina, que na verdade ela é 300 vezes mais forte que a vitamina C em questão antioxidante, que é um beta-caroteno provindo de algas vermelhas. E para fechar, com chave de ouro, colocamos o triptofano, que é um aminoácido essencial na formação de melatonina. Então, ele vai regular a questão do sono. E nós sabemos que a pessoa que não dorme bem é uma pessoa que já acorda irritada. E tudo isso prejudica a saúde do corpo como um todo. Perfeito. Então, assim, a gente está muito orgulhoso de trazer um produto desse. Como eu disse no início, a gente tem a plena convicção que a gente está colocando a terapia capilar em outro nível. Não adianta as pessoas falarem nas redes sociais sobre o intestino, não adianta a pessoa falar da importância do intestino se ela não traz uma ferramenta para o profissional. Não adianta a gente ficar só no mundo das ideias. Quem trouxe a ferramenta prática, que você pode usar a partir de amanhã na sua clínica, foi a Alan. Foi a gente que teve essa capacidade de fazer essa disrupção. E aí, se vocês olham lá no nosso Instagram, nós nem lançamos esse produto ainda. A gente começou ali com algumas peças para gerar uma consciência, uma curiosidade no público, mas a gente não lançou o nosso produto. E eu determinei que o nosso primeiro lote seria para o grupo VIP, que ninguém iria conhecer esse produto no Brasil antes da nossa comunidade, que seria uma falta de respeito da nossa empresa apresentar esse produto antes para o mercado, antes de falar com vocês. Então é por isso que a gente vem aqui hoje, antes de lançar para o mercado, trazer em primeira mão, para que você realmente entenda o que nós trouxemos e juntos decidam a gente levar esse mercado para outro nível. É isso, né, doutor Márcio? Isso mesmo, doutor. E quando as pessoas perguntam, assim, não tem total consciência do que será que se trata esse recovery intestinal, o porquê da escolha desses ativos em específico, é porque, pessoal, tudo que nós temos até então na literatura atual, quando o assunto é tratamento da inflamação intestinal, e aí a gente tem que buscar artigos do âmbito médico, da proctologia, enfim, tudo que nós temos em relação a não medicamento, mas com a ação de tratamento, é onde nós temos a glicina, a astaxantina, a glutamina e o triptofano. Vocês podem sentar e realizar uma pesquisa sobre tratamento da parede intestinal, que vocês vão se esbarrar com esses ativos, só que de forma separada, sendo testados e comprovados. E aí aqui a gente traz um complexo de ativos que realmente vão atuar nos gatilhos e também depois que já se desenvolveu a inflamação intestinal. Então aqui a gente está falando em prevenção, em tratamento e em manutenção de toda essa saúde intestinal. Isso aqui, pessoal, é um coadjuvante
que a medicina integrativa, que a medicina holística usa, doutor, para tratar pacientes com quadros de depressão, com doenças degenerativas. Então, os artigos que a gente encontra separa esses aminoácidos em usabilidades ali terapêuticas para o tratamento das principais doenças emocionais e degenerativas. Exato. Inclusive, eu até queria saber, doutor Marcos, se as pessoas que estão aqui com a gente, se eles entendem realmente, se não é só mais um lançamento de produto, se vocês entendem de verdade que a gente está levando esse mercado para o próximo nível, que a partir desse produto, outras marcas também lançarão produtos assim para o terapeuta e o intestino vai ser cada dia mais falado no nosso mercado e a gente vai ter mais resultado. Porque quando a gente olha para o mercado com esse tanto de amador, com esse tanto de aproveitador, a gente tem muito medo de que a terapia capilar se acabe mais uma vez. Quem está com a gente desde o início já ouviu a gente falar muitas vezes que a terapia capilar começa lá em 1900, né, doutor Marcos? 1902. E ela vem e volta várias vezes, sempre por quê? Por falta de resultado e por conta dos oportunistas. Pessoas que aproveitam uma vibe de mercado, ganham dinheiro com aquilo, mas não têm um papel ideológico, eles não acreditam, eles não amam aquela ideia. E é como eu falei no início, a Alon paga um preço muito caro por posicionar como posiciona. Porque eu e o Wesley somos dois idealistas. A gente acredita muito no que a gente fala, a gente acredita muito no mercado e a gente acredita muito na verdade. Então a gente abre mão de tratar o fio que todo mundo gosta, a gente abre mão de falar de creme que todo mundo adora. E aí façam vocês o julgamento. Enquanto algumas marcas no começo do ano traz um lançamento para deixar cabelo cheiroso, a Alon está trazendo um produto para falar de intestino. Aí você decide com quem você anda. Se é com uma empresa com foco na saúde ou é com uma empresa com foco na beleza. Tá tudo bem. Se você se sente um profissional que tem mais característica do mundo da beleza, pode continuar andando lá. Mas se você é um cara que bate no peito, como o Prioli bate, fala, não, eu sou um cara da saúde, o meu papel é devolver saúde, e a partir da saúde, aí sim, aí eu devolvo autoestima, bem-estar e tal, o seu lugar é com a Alon. E a gente não vai sair dessa posição, e a gente tem certeza do papel que a gente desempenha, e graças a Deus, mais uma vez, a gente teve a iluminação de levar esse mercado para um outro patamar, Prioli. E tanto, doutor, eu acredito nessa questão da saúde e confio tanto no meu trabalho que o senhor percebeu que eu tô com um novo adereço aqui no peito. A semente de alo substitui a do intestino a ou a do intestino substitui a semente de Você vê alo? que o nosso time tá tão bem treinado que o Gabriel já queria responder, né? Nem esperou. E aí, como é Deixa que com o é? nosso mestre. Então, doutor, na verdade, uma complementará a outra. Porque o que nós temos na semente de Alon? Micronutrientes que vão fornecer energia para as células do nosso corpo. E aí, quando eu falo em células, a gente está falando da totalidade, tá? E principalmente as da pele, porque é o que vai ser de benefício em sobras de nutrientes. Só que aí eu te pergunto uma coisa. Nós aprendemos aqui rapidinho, no resumo que eu fiz, que de fato esses nutrientes, não só os que eu consumo através da alimentação, mas também de um complemento, eles serão absorvidos no intestino. Para que isso ocorra, eu preciso ter uma parede intestinal adequada, com as células ali todas bonitinhas, bem arranjadas. E imagina que as células do intestino, elas sobrevivem por apenas 5 dias. E aí o máximo de atuação delas é 3 dias, porque no início elas são muito jovens e depois elas são muito velhas. Doutor, então a semente Recovery, ela permite que a semente de Alon seja 100% absorvida. Ela vai garantir que não só a suplementação, a semente de Alon seja absorvida, mas também todos os nutrientes de uma alimentação saudável que o meu paciente tenha. Perfeito. Então, agora o Recovery é o início de tudo. É o primeiro caminho a ser tomado rumo à saúde capilar, mas também não só capilar, como a saúde do corpo como um todo. Então, ela vem abrindo as portas para que a semente de Alon entre. Essa é a melhor tradução. Mestre, então, quer dizer então que uma não vive sem a outra. Não, são complementares. Eu acho lindo quando o Diego traz o que ele falou no início. Quem não participou lá do início, com o Diego falando, o Diego sofreu
e não sofre mais, né, mestre? Tá controlado. É, controlado. Até porque também não tem cura, né? A remissão da doença, né, doutor Marcos? Então, assim como você todas sempre as tem que estar disfunções. olhando e tal, tá remisso. Então ele passou por um processo aonde que um dos nossos químicos fala assim, não, eu quase morri por isso. Então isso resolveu aquilo outro. E aí o Diego fala assim, não, calma aí, eu também passei por isso. E a gente fala assim, pode ser colocado para o nosso terapeuta? E aí fala, não, pode. Então, porque é um complemento alimentar. Então, nós somos o primeiro a trazer a semente de alo como um suplemento e que, na verdade, é um complemento alimentar. O que a pessoa não consegue por alimento, a gente complementa. E agora, mais uma vez, a alo consegue trazer, inovar e renovar, trazendo um complemento alimentar que é específico, 100%, para o intestino. Eu diria um complexo de aminoácidos essenciais que dificilmente são produzidos no corpo humano por causa da baixa alimentação. Até uma pessoa um dia me interrogou, olha, mas o triptofano, eu consigo ele na alimentação. Sim, digamos que um dos alimentos mais ricos em triptofano é a banana. Mas para você ter a quantidade adequada de triptofano no corpo, você tem que comer no mínimo 12 bananas por dia. Isso se você estivesse no zoológico, né? Quem consegue fazer isso? Né, de não, fato. zoológico não vai. Mestre, você, por ser advogado, por estudar e olhar por nós, tanto nós como empresa, como os dermoterapeutas capilar, eu gostaria que você colocasse agora como julgo a questão que eu posso vender o suplemento alimentar, eu posso vender o complemento alimentar. Perfeito. E aí você sabe que a ONU traz isso com uma forma de ajudar a humanidade, a ponto que todos... pode se vender até em bar. Não, isso é vulgar, viu? Vulgar. Mas pode. Porque hoje o nosso alimento O Diego falou uma vez assim para mim, que eu achei interessante. Wesley, você sabia que há 30 anos atrás, aonde que colocava arroz, coloca até hoje. E isso, a gente não tem a polarização de plantas e a gente tem um menos minério. E isso prejudica o nosso negócio. Eu falei, Diego, calma lá. Diego, me explica mais. E fala assim, não, é porque se a pessoa que estava plantando ali e a gente não tem a polarização de outras plantas, esse aqui é fraco. Então, nós comemos um arroz que não é o mesmo arroz que os nossos avós comiam, que não é o mesmo tomate que os nossos avós comiam, os nossos pais, inclusive. Então, Diego, explica para o pessoal para que possa entender que é fundamental o nosso papel de comercializar o complemento alimentar. Eu até peguei aqui, Wesley, aqui a semente de álon nova, que é a, aqui? Que é a Recovery Intestinal, tá aqui, né? Porque eu não me recordava de cabeça qual que era a RDC, a RDC 240 da Anvisa. Para quem não sabe, a suplementação alimentar, que é o complemento, ela não é sequer notificada na Anvisa, ela é isenta. Por quê? O Brasil, como o Wesley disse, é um país que a gente sofre um déficit por conta do nosso solo. Às vezes a pessoa que está em casa, ela acha que ela é preguiçosa, né, doutor Marcos? Mas às vezes ela está com uma baixa vitamínica. Totalmente. Os órgãos dela não conseguem trabalhar direito porque falta vitamina naquele organismo, falta mineral. E até hormônios, né? Até hormônios. E sempre que existe um problema assim, a Anvisa, o Ministério da Saúde, eles estão muito antenados. Eles têm pessoas olhando. E no caso da alimentação, o que eles fizeram? Eles abriram a suplementação alimentar para o público geral. Vocês lembram quando eu falava para vocês, vem pertinho de mim, Puipui. Você lembra quando, lançando a nossa intimidade aqui, né, te chamando de Puipui, né? Vocês lembram quando a gente falava que os dermocosméticos foram liberados para os cosméticos para alcançar mais pessoas?
No caso da suplementação, é o mesmo raciocínio. Como nós tínhamos um problema muito grande nutricional, o que a Anvisa faz? Ela pega o suplemento e deixa ele ser comercializado de maneira livre. Então é por isso que você encontra suplemento em loja de suplementação, inclusive de atleta, você encontra ele em supermercado e você encontra ele em salão de beleza. Então o profissional que está aqui com a gente pode ficar tranquilo que ele está sim autorizado a comercializar o complemento alimentar semente de Alon Recovery Intestinal. E a indicar também, né, doutor? Que às vezes eles pensam assim, eu posso vender, mas isso aqui eu posso fazer uma fala, aparecer na minha rede social, gravar um vídeo falando do nutricosmético, da importância. Pode também. Isso não é crime e não tem nada que diga o contrário em relação a isso. Tem alguma contraindicação, doutor? Nenhuma. Na verdade, quando a gente fala de aminoácidos, de micronutrientes em geral, não existirá contraindicação alguma. Só existe uma idade mínima para o consumo, que é geralmente após os 18 anos.